A Regina, falar-vos um bocadinho, a Regina Pontes, portanto, ela é licenciada em Psicologia pelo ISPA em 1996, portanto, de vertente psicanalítica, fez formação avançada em terapia cognitiva comportamental e curso de iniciação à psicoterapia corporal biodinâmica. E por isso ela está aqui para vos falar da respiração nesta vertente mais unitária mente-corpo. Bem-vinda, Regina. Olá, a formação dos psicólogos é muito cognitiva, é muito centrada nos pensamentos e nas ideias e na verbalização dos mesmos. E isto durante muito tempo não me foi chegando. Eu não sei se colegas que estão aqui presentes nesta conversa partilham desta angústia, mas isto não chegava. Portanto, no contacto direto com os pacientes, muitas vezes só o racional não chega, não é? Às vezes desmontamos muita coisa, como eu digo, tiramos muita coisinha da caixa, voltamos a pôr noutras caixinhas, arrumamos e não chega, parece que falta ali qualquer coisa. E também não me chegava em termos de formação. Fui à procura, fui fazer formação na área cognitivo-comportamental, porque também sempre achei que todas as escolas, todas as abordagens têm qualquer coisa a dizer e, portanto, quando estão juntas, nós também somos melhores profissionais e conseguimos dar melhores respostas. A mudança dá-se quando nós primeiro soubermos dar este olhar para nós, ter esta noção de onde é que eu estou enquanto pessoa, como é que eu sou e como é que eu respiro. Como é que eu estou no mundo, porque o como eu respiro é como eu estou no mundo, é como eu estou com os outros, como eu me relaciono com os outros, e a respiração é efetivamente aqui o ponto de partida, não é? E portanto hoje é para falar da respiração, temos que nos cingir aqui a esta temática, mas o corpo é corpo vivo, é corpo que se mexe, é corpo que vibra, porque nós respiramos. E porque se nós não respirássemos não era matéria, não é? E não transbordava de vida, que é o que a respiração nos faz fazer. E portanto é extremamente importante nós termos este olhar de como é que nós respiramos. Quando fazemos, como a Conceição dizia, um trabalho também de desenvolvimento pessoal é importante. Quando trabalhamos não só como psicólogos, mas em profissões de ajuda, de apoio ao outro, é extremamente importante este olhar que vai um bocadinho para além daquilo que as pessoas nos dizem, não é? Porque quando as pessoas também nos dizem, então como é que foi o seu dia? Normal, nem bem nem mal, não é? E portanto a gente também pode perguntar, então como é que tem respirado neste dia que não foi bem nem mal? É? Provavelmente também não teve consciência ao longo do dia de como é que foi respirando, não é? Porque se calhar teria noção de que houve flutuações no dia, houve flutuações do que sentiu e dos sentimentos, e isso também fez alterar a sua forma de respirar. Depois há aqui um grande contributo também que nos traz aqui um olhar diferente, que foi as neurociências, e que vêm também mostrar que nós estamos constantemente, não é, através do nosso corpo, mais uma vez, a comunicar com o nosso cérebro, não é? E a dizer-lhe coisas, não é? Eu costumo dizer na formação que o nosso cérebro não recebe informação nem por fax, nem por mensagem, nem por WhatsApp, e portanto tem que ser através das mensagens que nós lhes mandamos que ele sabe se nós estamos bem ou mal. A gente pode mandar mensagens que não são as mais corretas. E de facto, nos tempos que vão ocorrendo, este particular momento, mas não só, portanto, nós já estávamos a assistir a muitos problemas de cariz ansioso, de ataques de pânico, das pessoas sentirem-se de facto mais ansiosas, e isto foi aqui uma situação que veio quase culminar com uma fase que já vinha atrás, não é? De alguma dificuldade em as pessoas relaxarem, as pessoas se tranquilizarem. E eu, nesta altura, até fui perguntando aos meus pacientes como é que a coisa estava a correr, e tive assim algumas respostas engraçadas do género, a minha pandemia já chegou há um ano, quando eu a procurei e quando nós começámos a trabalhar estas coisas do pânico, da ansiedade, e no fundo, nesta altura de confinamento e de lidar com todo estes medos, este não controle, que eu acho que é uma das coisas que mexe bastante connosco,
o não conseguirmos controlar nada. Na verdade nunca conseguimos, não é? Esta situação da pandemia só nos veio provar que não controlamos todo, mas isto foi altamente perturbador para muitas pessoas e trouxe de facto estas incertezas que nós efetivamente não lidamos bem com elas, o nosso cérebro não lida bem com elas porque gosta de ter as coisas dentro do controle também, e quem já vinha a trabalhar comigo a parte mais corporal, a parte deste autocontrole, do eu ter controle em primeiro lugar em mim e nas minhas emoções e no meu corpo e na forma como eu lido com isso, na autorregulação, também passaram melhor este período, não é? E por isso eu ter tido respostas desse género, tipo, eu já estou a trabalhar nesta coisa há mais tempo e portanto isto foi tranquilo. Porque na verdade a nossa capacidade de olharmos para este nosso lado, porque o nosso corpo foi sendo esquecido, não é? Nós quando somos pequeninos, ainda há bem pouco tempo, eu vi o vídeo de uma amiga em que o pequenino andava aos saltos em cima de um tapete, daqueles felpudos fofinhos, não é? E ele andava aos saltinhos, aquele gosto mesmo que quando nós somos pequeninos temos de ter este contacto com os pés no chão, com uma textura diferente e como é que sentimos isso tudo e nós vamos perdendo. Este brincar com o que o nosso corpo sente, não é? Este brincar com o movimento e também se vocês perceberem, eles respiram de forma fluida e como respiram de forma fluida, eles dão saltinhos no chão, eles brincam, eles movimentam-se, eles rebolam e tiram este prazer do corpo e do movimento do corpo. E à medida que nós vamos crescendo, também nos vão educando, não é? Ainda hoje falávamos da questão das tensões, não é? Nós fomos educados a dizer põe as costas direitas, senta-te direito, tira os cotovelos da mesa, agora não estás a comer, fecha a boca, para que estás aí da boca aberta? Está só a relaxar o maxilar, está só a relaxar o maxilar. E fomos educados nisto, não é? Em termos de controle por nós, na verdade também para nos adaptarmos e não fazermos disparates, é um facto, mas deixámos aquilo que era mais espontâneo, aquilo que era mais espontâneo era a respiração, não é? E fomos controlando-a nesta lógica de que neste momento ela é particularmente uma respiração mais superficial, não é? A não ser quando nós tomamos consciência dela, quando nós fazemos os nossos exercícios de relaxamento, quem faz, de meditação e que temos momentos para parar e tomar consciência dessa respiração, habitualmente no dia a dia não temos e ela torna-se de facto muito pouco consciente e por isso os dias nem são bons nem são maus, porque eu não me apercebi de como é que me fui relacionando com os momentos do dia. E perdemos este contacto, e este contacto é aquele também que nos diz como é que nos estamos a sentir, porque respirar é sentir, não é? Eu sei, e o Damasio diz isso muito bem, escreve isso melhor ainda, não é? De que nós estamos sempre a sentir, o ser humano está sempre a sentir. Pode ser coisas de facto muito tenues, não é? Pode ser um cheiro na rua que de repente me fez, se foi agradável, não foi desagradável, vai-me conectar uma memória, mas o nosso dia-a-dia é sentir coisas. Então, se é a sentir, a nossa respiração vai oscilar conforme esses sentires do dia-a-dia. Então, trazer esta noção para a terapia, para o dia-a-dia com os pacientes e comigo própria, eu neste momento sou altamente carrasca de mim mesma, não é? Ainda hoje estava na minha ginástica matinal a observar o meu diafragma e a perceber como é que ele se movia, ou neste caso não estava a mover muito, não é? Estava bastante contraída e eu obriguei-me ali a fazer os meus exercícios todos, quase que de uma forma exagerada, não é? A expandir o maxilar quando inspirava e, portanto, porque estava mais consciente disso e sei que isso é preciso, não é? Quando nós não estamos conscientes disso, também não estamos conscientes para a mudança. Então, Regina, como isto é uma conversa, como é que de alguma forma ter essa consciência no dia-a-dia nos ajuda agora neste tempo de reconstrução, porque para alguns de nós foi uma fase fantástica e nós temos muitos lados desses no consultório, não é? Que tempo maravilhoso de mudança, mas por outro lado nos trouxe também movimentos de pânico, como tu já referiste, e
o lado obsessivo, a questão das limpezas, mais o alerta, o sistema de alerta muito ativado. De que maneira é que tu nos deixavas aqui hoje algum exemplo, algo que possamos levar para o dia a dia para este novo estar com a nova realidade? E a nova realidade é de distanciamento, quer dizer, quando falamos em respiração, pensava eu que a respiração era espontânea, afinal não é. A respiração é espontânea e ainda bem para nós, porque senão alguns de nós já não estávamos cá. Mas a verdade é que, na verdade, ela torna-se espontânea, mas muito fora do nosso controle, não é? Quando nós falamos no controle, é exatamente nesta lógica que tu estás a dizer. Então, como é que eu posso usar a respiração em meu benefício? Como é que eu posso usá-la no sentido de ela melhorar a minha qualidade de vida, não é? A forma como eu me sinto. Aqui, se calhar, vou-me repetir um bocadinho, mas volto aqui a dar o exemplo que o Damásio vem dizer até neste último livro, e é importante falar nisto porque as nossas concepções que fomos aprendendo foram diferentes, traziam-nos um enquadramento diferente. Quando ele diz que o corpo vem primeiro, isto não é numa questão de hierarquia, é numa questão de biologia. Nós temos o corpo, temos os órgãos, temos as vísceras e isto surge primeiro, isto funciona tudo primeiro. E mais tarde vem o racional, muitas vezes explicar o mal-estar que a gente sente no corpo, mas o sentir aparece primeiro. E, portanto, se eu compreender isto, se eu conseguir fazer esta leitura do meu corpo, eu também consigo, lá está, transmitir, porque aqui tem a ver com o que é que o nosso cérebro percepciona, e o nosso cérebro nos últimos dias tem percepcionado, como estávamos a dizer, muito medo, muita ansiedade, o desconhecido, o futuro, isso tudo não é propriamente uma coisa tranquilizadora, para o nosso cérebro não é de todo, não é? Porque ele gosta de coisas que sabe o que é que vai acontecer. E, portanto, no fundo, é nós podermos usar o nosso corpo, eu diria quase manipular aqui um bocadinho a coisa, porque efetivamente nós não controlamos nada, nós não conseguimos prever o que é que vai acontecer, mas nós podemos dizer ao nosso corpo através da respiração, eu estou bem. Não precisas te preocupar comigo agora assim em exagero, não é? Porque efetivamente quando nós damos sinais de alerta ao cérebro, com a nossa respiração alterada, com a nossa respiração muito ofegante, o cérebro, para ele, nós estamos em perigo. E se nós estamos em perigo, ele faz aquilo para o qual existe, não é? Portanto, ele começa a preparar, a lançar as hormonas que são precisas para nós nos defendermos, começa a bombear mais sangue, começa a bombear mais açúcar, ele faz aquilo que tem que fazer porque a gente estamos enrascados, estamos aqui a respirar e não aguentamos e, portanto, ele faz aquilo que tem a fazer. Ora, se eu tiver consciência disso, não é? Que eu estou a respirar de forma alterada, que o meu corpo está a transpirar mais porque eu, de facto, estou num processo aqui ansioso, eu posso, com a respiração, tranquilizar o meu corpo. Isto para quê? Para que, depois disso, eu possa ter pensamentos mais tranquilizadores e dizer, epá, calma-te lá, vamos aqui ver, eu de facto não controlo, mas não vale a pena se calhar eu estar aqui a ver as notícias todos os dias e a assistir aqui a notícias que morreu e tem... Porque agora eu falo por mim, no princípio vi as notícias todas, depois deixei de ver, não é? Mas a verdade é que toda a informação vinha de muitos lados e era de facto assustadora, não é? É quase como se nós não soubéssemos o que fazer. Saímos, não saímos, vamos à rua, pomos máscara, não tiramos máscara, nada disto ajuda. E estes momentos de centramento em nós, não é? E a respiração é isso mesmo. Eu não controlo os outros, mas eu posso controlar a minha respiração e eu posso controlar o meu corpo. Eu posso, se eu começar a respirar de forma mais completa, e se calhar já falamos disso já, se eu respirar de forma mais completa e que me preenche, eu também vou estar a tranquilizar o meu corpo, o meu batimento cardíaco, o meu pâncreas já escusa estar aí a libertar açúcar, não é preciso, eu não vou correr, não vou fugir para lado nenhum. E, portanto, acaba por ser um movimento inverso. Muitas vezes quando nós dizemos às pessoas, olha, mas
olha, mas penso positivo, isto vai ficar tudo bem, que era uma frase que, confesso, a mim me enervava um bocadinho, mas isso sou eu, porque as coisas não ficam bem por milagre, nem só porque a gente deseja, não é? Nós temos que fazer alguma coisa para, não é? E a respiração permite-nos isso, que é o centrar-me em mim, o centrar-me na única coisa que eu posso controlar e tranquilizar o meu corpo, não é? Eu posso sentir como é que ele está e tentar reduzir, por exemplo, o batimento cardíaco com a respiração, fazendo respirações profundas, completas, e quando eu digo completas a respiração não é uma coisa para encher os pulmões, que a gente manda aqui ar para fora e deita, não é? Todo o nosso corpo, todos os nossos órgãos, toda a ponta do nosso corpo precisa de oxigênio. Cada vez que nós inspiramos é como se houvesse uma onda dentro do nosso corpo de oxigênio. Nós bombeamos oxigênio para alimentar as nossas células todas. Não é uma coisa para ficar aqui nos pulmões e depois deitar fora. A mesma coisa quando nós deitamos o ar fora, é como se fôssemos buscar a toda a parte do nosso corpo e deitássemos fora. Isto provoca uma espécie de onda. Claro que se calhar a onda, quando chegar aos pés, já é uma onda fraquinha, não é? Mas nós temos ondas que nos são permitidas pela oxigenação e pelas respirações. Daí que um corpo vivo seja um corpo em que há ar a circular e o ar é fluido, não está bloqueado. Não está bloqueado aqui no tórax, como estava o meu hoje na ginástica, não é? Ou não está bloqueado na pelvis, que às vezes também está, não é? Vocês já pensaram como é que respiram quando de repente estão no vosso trabalho e entra, agora vou ser mazinha, agora já não tenho disso, por isso posso falar, quando entra aquele chefe, né, e que invade completamente o nosso espaço e começa a falar, não é? E nem pede licença, portanto, começa a desbobinar lá o que tem para nos dizer e tal, nem nos dá espaço. Se vocês estiverem, por exemplo, numa situação destas, ou aquela pessoa, colega de trabalho ou amigo que é extremamente invasivo, não é? E que vem quase para cima de nós e traz o mundo todo às costas e a gente tem que ouvir aquilo tudo. Como é que vocês já pensaram como é que fica a vossa respiração quando isto acontece? Nós não ficamos relaxadinhos assim. A Ana Ferreira já mandou aqui uma mensagem a dizer: eu agora tenho uma respiração calminha. Mas a gente não fica calminhos quando isso acontece. E portanto, no fundo, quando alguém ou vem para discutir, ou vem, não sei, a nossa respiração altera logo, não é? E muitas das vezes o nosso corpo contrai-se ao mesmo tempo. Nós sustemos, prendemos o fogo e contraímos a zona toda do tórax, sendo que o tórax não contrai sozinho, não é? Portanto, o tórax contraem também os músculos das costas, os dorsais, aqui os músculozinhos, o esternocleidomastoideu, e portanto tudo isto fica contraído, não é? Para que eu bloqueie a respiração até o tipo sair. Pois quando o tipo sai, a gente deita aquele ar fora, chama-lhe não sei quantos nomes e a coisa fica aliviada. Mas a verdade é que a nossa respiração, ela fica logo automaticamente presa. Presa para quê? Se calhar para eu não lhe dizer aquilo que me apetece logo ali na frente dele. Então o que é que eu bloqueio também? Eu bloqueio o sentir. Aquilo que aquela pessoa me está a fazer sentir, para bloquear aquilo eu tenho que bloquear a respiração. Depois quando ele sai, pronto, a gente chama de cobras e lagartos e tal e deita o ar todo fora. Mas isto está-nos permanentemente a acontecer no dia a dia e é extremamente importante que nós não só tenhamos consciência disso, para que depois também possamos ir fazendo alterações, porque eu posso mudar a forma como eu respiro, não é? Eu posso decidir como é que eu quero respirar, não é? E portanto isto é uma forma de eu ter à mão esta ferramenta e eu digo isto e quem está aqui que faz formação comigo sabe, a ferramenta que nós temos sempre à mão é o nosso corpo, para o bem e para o mal. É nele que nós sentimos, não é? E é nele que sentimos o bom e o mal, mas também é com ele que nós podemos fazer a mudança e é com ele que nós podemos ter uma atitude também proativa e centrada em nós, não ficar à espera que sejam os outros a mudar, que sejam os outros a não vir ao nosso gabinete. Depois lá para a frente também se pode dizer isso, não é? Quando a gente ganha ali mais capacidade de impor limites e não quer ser invadido, também é possível, mas
a respiração, essa consciência. Ainda esta semana eu conversava com a Conceição e dizia disto, a consciência da respiração e eu querer mudar a forma como eu respiro é o primeiro passo para eu querer mudar, ponto. Não é? Se eu quero mudar alguma coisa em mim, se eu quero ganhar este controle em mim e nas minhas reações, porque a ansiedade, o pânico, isto tudo é eu ter aquela sensação de estar a perder o controle e ninguém gosta, não é? Então o que é que eu tenho à mão, que ferramenta é que eu tenho à mão para ganhar o controle outra vez? É o meu corpo, não é? É os pezinhos no chão, não é? Para eu sentir que tenho chão, estou ali firme, que consigo ir buscar as energias para o meu corpo e é a respiração, em primeiro lugar. Então, quando podemos dizer, quando o chefe se vai embora e nós lhe chamamos aqueles nomes todos que nos apetece, estamos a arranjar uma forma de autorregulação. Exatamente. O nosso corpo encontra a homeostase através daquele desabafo sussurrante após ele virar costas, é mais ou menos isso. Sussurrante às vezes também não é tão sussurrante, mas sim, mas nós na verdade conseguimos, não tendo se calhar tanta consciência do que é que está a acontecer, mas estamos efetivamente a ganhar de novo este controle, não é? Ora, se em vez do chefe for um ataque de pânico, que na verdade às vezes há chefes que causam mais ou menos a mesma sintomatologia, na verdade, por acaso estou-me a lembrar de uma paciente minha que era mais ou menos a mesma coisa, tipo ir ao gabinete do chefe e desencadeava um ataque de pânico quase, não é? E ela deixava de conseguir falar e bloqueava e transpirava, portanto a imagem do chefe não está assim tão longe. Mas a verdade é que este mecanismo, quando eu estou perante o medo, e isso aconteceu há poucos dias, com muita gente a voltar à atividade profissional ao fim de quase 3 meses em casa, não é? Em que este estar em casa nos foi dando aqui uma ideia de que só estávamos protegidos em casa, não é? Tudo o que fosse sair para a rua ia ser ameaçador e, portanto, houve pessoas que ao sair pela primeira vez ou pela segunda, isto foi um tormento, não é? Porque já estavam há muito tempo no isolamento, fazendo deste isolamento a sua proteção, lá está mais uma vez nós a dependermos do meio exterior para conseguir estarmos, perdão, entre aspas, regulado. E eu tive exatamente uma situação dessas, em que aqui em Leiria, portanto eu estou-vos a falar de Leiria, e portanto aqui em Leiria a gente ainda tem a vantagem de ter o Pinhal aqui perto, e de eu ter sugerido a essa minha paciente para ela sair todos os dias um bocadinho para o Pinhal, primeiro sozinha, não é? Neste contacto lá está com a terra, com o ar, com o poder respirar, porque este vírus de facto era um vírus que ameaçava a respiração, e ela poder ter este contacto com o medo, porque não há outra forma, não é? O medo é uma emoção básica, nós devemos ter sempre medo e ainda bem que temos, porque também senão já não estávamos cá, não é? Já tinha ido a espécie embora, mas nós temos que lidar com ele sabendo que posso controlar, que posso fazer esta regulação, de sair um bocadinho à rua, de respirar, de fazer os exercícios de respiração na rua, tranquilos e calmos. Depois, acho que depois houve umas vezes saiu com a filha, foram as duas e passearam, e depois o primeiro contacto oficial com a rua foi uma ida ao hospital, a uma consulta que já estava marcada, portanto, como vê, não há forma da gente controlar nada, não é? O meio está-nos sempre a desafiar e nós temos que estar suficientemente regulados, como tu disseste, e bem, para poder lidar com isto, não é? E a respiração é de facto aqui o nosso maior aliado, sendo que tu há bocado perguntavas como é que a consciência pode aqui mudar, é exatamente para eu também perceber antes da panela extravasar, como se costuma dizer, eu ter consciência que os meus níveis de ansiedade estão a subir, e eu percebo isso para respiração, não é? E agora estava-me a lembrar, agora até me perdi porque me estava a lembrar de um pequenino em que eu lhe perguntei o que é que era isso de estar ansioso, e ele pôs-se em pé no consultório assim com os punhos cerrados a tremer muito, e disse que era estar assim a tremer. E esta consciência de facto é importante que nós a tenhamos para que notemos onde é que está a ir o nosso corpo, em que níveis é que nós estamos a ir para nós agirmos primeiro.
não é? E agir primeiro é o que é que me faz acalmar, porque também nem toda a gente se acalma com as mesmas coisas, não é? O que é que me faz acalmar, onde é que eu consigo procurar, onde é que eu encontro este equilíbrio, e fazendo isso com a respiração. Não é? Nós, ao nível da biodinâmica, ensinamos muito a respiração quando se está muito ansioso, quando se está com crises de ansiedade fortes, a expirar primeiro, ou seja, a deitar o ar todo que está dentro para fora, porque nas respirações curtas que nós temos habitualmente, quando andamos mais nervosos, que é a minha neste momento, digo-vos já, quando nós temos respirações mais curtas, nós metemos mais ar para dentro do que aquilo que libertamos. Portanto, a primeira técnica será efetivamente o libertar, e eu digo isto, façam sempre isto com os pezinhos no chão, porque ansioso e pezinhos deitados para o ar é uma desconexão completa, portanto nós perdemos muito o contacto que precisamos, lá está connosco, e portanto primeiro deitar este ar fora para que depois possamos fazer as tais respirações completas, porque por vezes o que acontece é que a pessoa quer respirar fundo, porque foi assim que lhe ensinaram, olha, estás nervoso, respira fundo, não é? Mas o respirar fundo, se eu tiver o meu peito cheio de ar, porque estou aqui a hiperventilar e aqui muito superficial, com um bloqueio muito grande, quando eu vou tentar meter ar, eu não consigo. Dá dor até, não é? Porque na verdade eu tento meter ar mais para dentro e estou cheio de ar. Portanto, muitas vezes o melhor é começa logo a deitar ar fora, não é? E então depois, e foi assim, portanto esta paciente foi assim, que ela começou e depois começou a trabalhar e teve que ir trabalhar, não tinha outra hipótese, porque a atividade tinha mesmo que começar e que abrir, mas houve aqui umas saídas anteriores, não é? Para ela, lá está, ficar com ela e com as dificuldades, não é? Porque se eu não perceber quais são as dificuldades que eu sinto na rua, quais são as dificuldades que eu sinto se me cruzar com alguém, como é que fica como é que eu fico, como é que fica a minha respiração, e fazer este controle de eu vou continuar a ter controle sobre mim e sobre a minha respiração. Se eu não tiver isto em mente, não é? O exterior tem um peso muito elevado, não é? Que é, eu começo a ser reativa a tudo o que vem de fora e tudo o que vem de fora é ameaçador, não é? Vai fazendo com que eu vá sempre retendo ar, não é? Sempre que as coisas são ameaçadoras, só para vos dizer, essa minha paciente dizia-me, a primeira vez que eu fui ao supermercado, disse ao meu marido, fica aí no carro, que eu vou ali ao supermercado num instante sem respirar e já venho. Não é? Portanto, ela teve a noção de que foi ao supermercado, não é? Tipo, a voar lá para dentro, que fez uma ida ao supermercado em apneia, não é? Para sair e tentar não respirar enquanto estava lá dentro. Porque isto, na verdade, é isto que assusta as pessoas, não é? Neste momento já nos assusta estar com os outros, não é? Que alguém esteja na rua e que de repente se aproxime demasiado de nós, não é? E se alguém se aproxima demasiado de nós e isto nos deixa tensos e nos deixa nervosos, mais uma vez a gente suspende a respiração, prende o fogo, fica cá dentro. E isto fica cá dentro à custa da nossa musculatura ficar tensa, ficar comprimida, e isto, ao fim do dia, são muitas coisinhas a acontecer. Mas se a gente perguntar, o dia não correu bem nem correu mal, foi igual, não é? Foi igual, cheio destas oscilações, não é? Porque é que é importante saber estas oscilações para eu me autorregular no final do dia? Eu tenho estado aqui a brincar com vocês, mas não é brincadeira nenhuma. No fim eu vou ter que fazer aqui um exercício de regulação da minha respiração, mas se nós tivermos esta consciência, nós podemos chegar ao fim do dia e fazer esta regulação das tensões todas, dos bloqueios que tivemos, do que está aqui a pesar, porque depois isto, ao fim do dia e às vezes ao fim de anos, tem outras consequências, não é? Nomeadamente dores musculares nas costas, não é? Porque nós precisamos dos músculos dorsais para comprimir aqui o nosso tórax todo e, portanto, isto, não é, vai trazendo algumas mazelas, como se costuma dizer, não mata mas mói, e vão deixando algumas, eu não queria usar mazelas outra vez, mas é a única expressão que me ocorre. Mas é importante essa consciência para nós fazermos depois o trabalho de autorregulação
e de ganhar um novo equilíbrio, não é? Um novo equilíbrio sobre nós e sobre a nossa respiração. Eu no outro dia a Conceição até dizia na brincadeira que a respiração completa é de facto, como dizia aquela música, o movimento sexy, não é? A respiração completa tem que ser isto, tem que ser algo que nos faz vibrar o corpo, que nos faz sentir mais leves. Se nós fizermos uma respiração completa, isto dá-nos leveza, não é? Como enchermos o balão, ele se estiver cheinho, vai por aí fora, não é? Se ele não tiver, ele cai no chão, murcho, não é? E, portanto, o ar, de facto, é vida e acho que é extremamente importante nós retermos isto, não é? Se nós queremos trazer mais vida a nós, mais energia, mais contacto connosco, para termos mais contacto com os outros, é através da respiração. Bom, uau! Tocaste os pontos todos, acho eu. Este é o momento de saber como é que vocês estão vivos, a respirar, ok? Tá? Toda a gente aí autorregulada? Tem caras de que sim, alguns. Se quiserem escrever agora algumas perguntas para a Regina, passam no chat ou liguem o vosso micro, como queiram. Esta é a nossa conversa, vamos conversar com os nossos corpos. O que é que gostavam de ouvir aqui, que ainda não ouviram e que era importante para vocês, para as vossas expectativas, enquanto pessoas ou enquanto pessoas, acima de tudo, enquanto seres, enquanto profissionais também, que nós possamos ajudar-vos. Portanto, o Rui pergunta se pode desenvolver a relação da respiração, regulação com o contacto. O contacto com o chão. O contacto com o chão vem muito do conceito do grounding, né, e de enraizamento, e que na verdade se nós pensarmos em termos energéticos e em termos de ativação, na ansiedade, nos momentos mais ansiosos, que as pessoas estão mais enervadas, em que as pessoas estão com maior sensação de perda de controle, a energia está toda daqui do peito para cima. Não é? Nós temos esta zona muito mais ativada e a questão do enraizamento nestes momentos eu acho que é fundamental, exatamente para eu ganhar este centramento em mim. E eu fui sempre juntando estes dois conceitos, exatamente porque a respiração é muito importante, mas a respiração, por exemplo, uma pessoa, e agora esta questão vinda do Rui, nós deitados, isto só para nós que ninguém nos ouve, nós deitados de facto ficamos muito vulneráveis, não é? E isto porque há exercícios de psicoterapia, meninos, não entendam as coisas mal, em que a gente estamos deitados num colchão e de facto é uma posição de muita vulnerabilidade, não é? Em que nós ficamos muito desprotegidos, que eu acho que não favorece a autorregulação num momento de ansiedade e de perda de controle. Então eu normalmente peço sempre aos meus pacientes para ganharem, eu tenho uma paciente minha, quando está assim pior, passa a ferro em cima do pau da vassoura, para ir massageando os pés. Ela diz que assim sempre passa a ferro e vai ganhando algum enraizamento, pronto. A verdade é que acho que é muito importante estas duas noções, não é? De eu ganhar alguma energia nos pés, portanto trazer alguma energia que está muito ativada cá na parte de cima do corpo para os pés, ao mesmo tempo que vou fazendo a respiração para me autorregular. Obrigo quase a que a energia obrigatoriamente deixa, não é? Aos pés, porque eu começo a sentir os meus pés, começo a sentir esta energia a vir pelas pernas, porque a falta de contacto neste momento, no momento da crise de ansiedade, eu acho que não é benéfico. Não é? Não é benéfico no sentido em que a pessoa não se sente mais desprotegida, não é? E mais... Só acrescentar que, Rui, e para todos, portanto, o grounding é o tema da próxima sessão, que vai ser com a Milagros Carmona, que vai estar presente, vai-nos falar sobre o grounding e o centering. Claro que o que a Regina está a dizer faz sentido. Há uma retirada, portanto, o nosso princípio de trabalho é cefalocaudal, não é? É de cima para baixo e do centro para a periferia. E justamente porque se nós estamos no alerta, quando estamos no alerta, o que é que acontece? Estamos no alerta, tudo sobe, não é? O sistema de alerta paralisa ou congela, que foi o que vivemos agora, não é? Há um congelamento e tudo sobe, tudo vem para o centro. E o nosso trabalho é para a periferia. Então nós temos mobilizações específicas da respiração para levar a que
o músculo descontraia e ao haver a descontração muscular, com respiração, consigamos deixar que este movimento céfalo-caudal seja feito, que a chamada onda orgástica, que ela se possa promover, ok? Há uma libertação na musculatura profunda, mas também na superficial, há uma libertação ao nível do diafragma, do anel pélvico, e toda a corrente sanguínea ela flui de outra forma. E o nosso corpo, ao haver, não podemos confundir aqui o estar relaxado, mas atento e com foco, do estar colapsado. São coisas diferentes. Ok? Bom, mas isso era uma aula extensa, só eu começava aqui a falar, falava uma hora disso, não se pode. Temos uma pergunta aqui também interessante, não sei se já viste, Regina. Como distinguimos controlar a respiração e relaxar a respiração? E sentir as emoções e aceitá-las? Controlar é sempre bom? Queres dizer aqui qualquer coisa e eu depois acrescento? Agora já estou pior que tu, isto também dava mais uma hora, não é? Porque efetivamente as emoções, do ponto de vista químico, nós não as podemos controlar, não é? Elas são libertadas no corpo e não há forma de as controlar nesse sentido da descarga, por assim dizer, não é? Agora, quando eu sinto, não é, que há uma emoção, se for alegria, isso é para pular e saltar e está tudo certo, não é? Normalmente nós fazemos esta referência às emoções, entre aspas, ditas mais negativas, não é? E de facto essas nós podemos, não seria aqui o controlar, mas vá, o sentimento, que é na verdade um pensamento que eu já tenho sobre a emoção. O sentimento é aquilo que eu penso acerca da emoção que eu estou a sentir, eu estou-lhe a dar uma contextualização, eu estou-lhe a dar uma racionalização. Isso eu posso controlar, porque inclusivamente eu posso estar a fazer julgamentos, eu posso estar a ter percepções erradas e estar a ter um sentimento, por exemplo, de injustiça em relação a algo, que se eu conseguir ver através de outra perspectiva, eu posso perceber que pode não ser nenhuma injustiça, pode ser apenas uma ou outra perspectiva, a perspectiva de alguém que não conhece a minha visão, ou seja, isto do ponto de vista do sentimento, sim, porque a emoção nós não conseguimos controlar. A diferença que era a diferença da respiração, agora perdi aqui as perguntas. Controlar a respiração e relaxar a respiração. Na verdade, quando nós falamos aqui de controlar a respiração, tem a ver com eu usar a respiração, e nesse sentido o controle, eu usar a respiração como um objetivo, não é? Porque eu inclusivamente posso ter uma respiração relaxada, pseudo-relaxada, que na verdade não está assim tão relaxada porque, por exemplo, não está a chegar às partes todas do meu corpo, por exemplo. Porque, sei lá, porque eu habitualmente bloqueio a minha respiração e, portanto, não faço uma respiração completa a nível abdominal. Então, eu até posso ter aqui a ideia de que estou relaxada e a respiração não está a ser completa e fluida, não é? Isso pode ser uma percepção que a pessoa está a ter, que está relaxada e a respiração não ser completa. Quando a gente fala em controlar a respiração, tem a ver com isto, tem a ver com eu usar a respiração para um benefício próprio, para eu atingir um determinado patamar de controle. Aqui quando estamos a falar de controle, estávamos a falar essencialmente de questões de ansiedade, questões de medo, questões de pânico, e que essas sim convém controlar, não é? Por isso, se forem momentos de alegria, às vezes também os controlamos. Curiosamente, nós até nem somos muito de nos expandirmos nem nas alegrias, somos assim. Muitas pessoas são também contidas nas alegrias, não são só nas tristezas, mas controlar aqui, efetivamente, há aqui uma diferença que dava aqui um curso, não é? Que é a questão da emoção e do sentimento. A emoção nós temos que aceitar e perceber de onde é que ela vem, porque é que ela está aqui a emergir no meu corpo, não é? Porque é que eu estou a ter esta sensação, porque é que esta emoção me está aqui a deixar quase que submersa, se for o caso do medo, como é o caso dos ataques de pânico, e o controle da respiração é torná-la consciente para um benefício, para eu a utilizar como uma ferramenta.
não é? Há quem utilize um Vitan, basta a língua. Pronto, e o que a gente está a dizer é que há outras ferramentas, não é? Muitas vezes as pessoas sentem que o mais imediato é tomar um remédio, é tomar uma pílula, controla a ansiedade e a coisa está resolvida e depois passa para outra, porque vai ter outros, não é? Aqui é nós usarmos a respiração com esse intuito da autorregulação. Frisando bem que isto precisa de treino, não é? Eu também já tive situações em que as pessoas me disseram eu tentei respirar 2 ou 3 vezes, não deu, tomei o comprimido. Sim, pois não é 2 ou 3 vezes que eu vou controlar um ataque de pânico ou uma ansiedade que eu já tenho há não sei quanto tempo, não é? Portanto, se nós habitualmente respiramos de forma inconsciente, eu para trazer esta respiração ao consciente e para usá-la no sentido de me autorregular, eu tenho que treinar. Porque a outra, a do piloto automático, como dizia a Catarina, essa está cá sempre, não é? Ela tem um padrão que é acionado quando a gente estamos em situação de emergência, como dizia a Conceição. Se nós nos vemos numa situação de alerta, é ativado o mais básico do nosso automático, não é? Portanto, entra ali o nosso reptiliano em ação e fica em alerta máximo e todos os nossos órgãos ficam em alerta máximo. E a respiração também, porque nós ficamos com a respiração curta por uma razão, não é? Para poupar recursos, para passarmos despercebidos ao perigo e, portanto, há toda uma série de mecanismos que eles são do nosso piloto automático. Nestas situações, nós temos que ter, ou convém que tenhamos este controle, se quisermos ganhar esta capacidade de nos autorregularmos e de não nos deixarmos ir apenas reagindo à emoção, não é? Também nós não, mesmo que tenhamos raiva de alguém, ensinaram-nos que a gente não desata aí a bater a toda a gente. Nós controlamos isso, isto depois dava outro curso, mas lá está, as emoções aceitam-se, não é? Estás a dizer que andávamos aí a bater a toda a gente e há aqui uma pergunta que vai ao encontro disso, que diz, então e quando estamos zangue com zangue, como é que, e quando chegamos a níveis mais elevados ou situações de zanga, não será o foco da respiração uma contraindicação? Queres falar sobre isto? Aqui a regulação pode ser feita através da respiração na mesma, ou seja, eu não posso, vamos lá ver como é que eu explico isso, eu não posso nunca pensar que a respiração está sempre cá. Esteja eu zangada, esteja eu ofegante, esteja eu enervada, a autorregulação, não é? Há pouco eu dizia-vos que nas questões da ansiedade e de quando a pessoa está muito ansiosa, que deve começar a libertar, não é? A libertar o ar. E portanto nós podemos fazer esse movimento, não é? Aliás, se vocês agora vem-me uma imagem à cabeça, que é a imagem dos desenhos animados. Uma imagem dos desenhos animados furioso, não é? É o ar a sair pelas orelhas, pelos olhos e nós podemos fazer isto, ou seja, eu entro numa hiperventilação se estiver muito zangada, não é? Começo a ficar cheia de ar. Aqui, há pouco o Rui dizia porque os pés na terra, exatamente porque nessa altura da raiva também é a zona toda superior que está muito ativada, nomeadamente dos membros superiores, estão cheios de energia, capaz de bater em alguém, efetivamente. Então, se nós pensarmos nesta lógica de eu respirar, agora Conceição, se eu disser uma grande asneira, tu faz favor, tu corriges-me. Eu posso fazer exatamente o mesmo processo, que é mandar a energia para os meus pés, eu posso bater com os pés e deitar o ar fora. Eu não tenho que ir bater em ninguém, não é? Ou seja, no fundo, é usar a respiração no sentido sempre da autorregulação. Qual é que é o meu estado de uma respiração normal e tranquila? Como é que eu volto a equilibrar e como é que eu volto a regular? Se nós percebemos qual é a zona do corpo que está mais ativada, que está mais em essa, eu posso tentar, efetivamente, que levar a energia para outro ponto do meu corpo e assim conseguir, juntamente com uma respiração, que neste caso pode ser de deitar fora, não é? De soprar, conseguir ganhar aqui alguma autorregulação, até depois isto tudo ser mentalizado e a gente ver o que é que faz com a raiva, não é? E como é que vai trabalhar a raiva no corpo, porque também há formas de trabalhar a raiva no corpo que não passam só pela respiração, mas também,
não é? Nós temos muitos exercícios na psicoterapia corporal biodinâmica que é para trabalhar a raiva e é para deitá-la cá para fora e é para a libertar dos músculos e é para a libertar das vísceras, porque elas acumulam-se nas zonas mais inacreditáveis e, portanto, nós temos exercícios para libertar essas emoções que são sempre acompanhadas da respiração, que é mais conveniente para aquele exercício, mas a respiração está sempre cá. Não temos forma de não usar a respiração neste movimento de autorregulação. Estamos a chegar ao fim. São 10 horas, Regina. Não sei se está aqui mais alguma coisa. Penso que responder. Sim. Ok. Acrescentar aqui só uma questão em relação à raiva e essa a imagem do boneco animado, interessante, sim. Sim, o bater com os pés no chão que a Regina falou é interessante. Agora, se estamos perante uma situação, por exemplo, do chefe, não é? Que não podemos manifestar perante ele esse impulso mais agressivo, porque esse impulso agressivo pode não ser bem direcionado, porque o que está a acontecer pode ter sido provocado efetivamente por mim, eu ainda não ter tido consciência nem capacidade reflexiva para perceber o que é que levou àquela situação. Mas em casa, a sugestão é, à noite, quando chegamos a casa, depois de vir do trabalho, sim, é bom batermos em almofadas, é bom fazer alongamentos corporais, é bom dar uns gritos, não é? Não estamos a falar do grito primal, mas estamos a falar de uma necessidade básica de grito. E falando aqui em necessidades básicas, portanto, daí da respiração, que é o nosso tema hoje, e do espreguiçar e do chorar, tudo vai bater à respiração, vai bater ao nascimento, não é? Quando nós nascemos, o primeiro choro, o bebê chorou, respirou, tem vida, há um corpo que ganhou vida, não é? E é disso que não nos podemos esquecer. E voltando aqui ao momento atual, que foi o nosso propósito para nos juntarmos, e antes de fecharmos aqui as reflexões que nós fizemos enquanto equipa, tem a ver com o que é que este momento atual pede aos nossos corpos, como é que nós conseguimos ajustar-nos nas relações, porque nós vivemos numa sociedade, Portugal é uma sociedade onde damos abraços e há muito afeto e há muita espontaneidade, e isso foi-nos tirado, não é? E todos os dias nos confrontamos com isto, quer dos netos para com os avós, quer com outros familiares que estão noutra cidade quando nos reencontramos, quer na própria cidade, quando vamos tomar café agora com um amigo que não vimos há algum tempo, e aquele primeiro impacto de e agora o que é que eu faço? Vou cumprimentar, mas não posso cumprimentar. Não sei se já se deram conta do vosso movimento, não é? Como é que eu fico? Isto, e hoje o tema de hoje é fiquem atentos, o que é que acontece neste impacto? Quando eu estou a primeira vez novamente com um amigo e quero estar com ele e quero conversar e que quero abraçar ou quero dar aquele aperto de mão mais efusivo, ou que nós mulheres queremos, tanto tempo que eu não te vejo. Nós somos portugueses, há povos piores, não é? O Brasil, vamos ver como é que vai ficar, mas nós também gostamos deste toque, nós também gostamos deste contacto. E neste momento o que nos é pedido é não é, não, há um distanciamento que nos obriga. E como é que eu fico no meu corpo, como é que eu fico na minha mente, como é que eu me reajusto a partir desta realidade atual? Como é que eu me reajusto agora? E este reajustar da respiração, portanto, a partir do momento em que nós temos esta consciência corporal, que é a nossa sugestão hoje aqui, que é a nossa missão é divulgar este trabalho, ok? Então, se eu tenho esta consciência deste movimento que o meu corpo está a querer fazer, à noite eu vou sentir mais tensão nas costas, o meu sono vai ficar mais agitado, vou ficar com os meus pés mais frios. O que é que vai acontecer no meu corpo que não estava a acontecer? Reflitam, façam esta reflexão um bocadinho, tirem 10 minutos para vós, mas não apenas na mente, na reflexão mental, mas nesta reflexão mente-corpo, nesta unidade funcional. Sinto isto no meu corpo e vejam qual é o pensamento, porque se levam o vosso pensamento ao corpo, ou seja, eu senti isto, eu estou desconfortável, o meu corpo está desconfortável, estão a dar espaço, e a partir deste espaço que vem o insight, possivelmente daquele momento, daqueles segundos que viveram de manhã e que foram, eu não fiquei nada confortável com aquela minha amiga, com aquele meu amigo, com a falta de abraço. Então telefonem e digam, olha, partilhem uns com os outros, partilhem essa angústia,
porque nós estamos ainda a viver tempos de angústias. Claro que a história mostra-nos e diz-nos que a seguir a uma crise de isolamento social, de afastamento, vem a euforia. E nós já percebemos isso por determinados movimentos, que há a fase da euforia. Mas a seguir vai haver também, mostra-nos a história, um período novamente de recessão. Não sabemos se é só económica, não sabemos o que é que vai acontecer, mas há uma mudança efetiva em todos nós. Se para uns do que nós temos percepcionado em consultas, todos nós estou a falar aqui de uma partilha enquanto equipa, que nós fomos sentindo isto, portanto, e social do que fomos escutando, se para uns é muito bom, efetivamente trouxe vantagens este isolamento, este recolhimento, este estar mais com os filhos e com os maridos, para outros isto foi muito mau. Então, não estamos todos iguais, não estamos todos no mesmo barco e não vamos chegar todos bem. Vamos chegar cada um à sua maneira e todos diferentes. E é neste todo diferente que é o desafio que vos deixamos hoje. Hoje o tema é a respiração. Temos mais 3 desafios pela frente, 3 desafios integrativos, um deles é o grounding e o outro é os bloqueios e depois é o movimento como forma de expressão e integração. Mas fiquem, se vocês, quem aqui está, nem todos estão inscritos em todos os workshops, em todas as palestras, mas quem está e vai voltar, depois partilhem connosco. Mudou alguma coisa o facto de hoje terem escutado esta consciência da respiração? Porque na verdade todos nós respiramos de uma forma inconsciente. Respiração é vida, é sobrevivência. E todos nós respiramos mais ou menos ofegantes ou menos ofegantes, consoante as necessidades básicas da homeostase, mas mediante um padrão de funcionalidade que nós temos, que fomos desenvolvendo desde o nascimento, um padrão. Agora, esse padrão é o gesto, é o certo, é o adaptativo à nossa realidade, mas é um adaptativo que nos permite uma vida, um corpo com vida, ou é um adaptativo que nos permite um corpo ao nível da sobrevivência física e emocional. Todos nós temos o nosso padrão, descubram o vosso, é o nosso desafio, enquanto pessoas, porque se enquanto profissionais nós nos descobrirmos a nossa respiração como pessoas, se descobrirmos também melhor enquanto profissionais, não somos melhores nem piores, somos diferentes. Então, este é o nosso desafio. Vivenciem, ok? Partilhar convosco hoje uma experiência hoje à tarde, estive com um colega que não estava há cerca de um ano, fisicamente, e estive novamente esta sensação de, também é psicólogo, e partilhávamos algumas experiências, e o primeiro impacto é novamente o mesmo. Ok, então e agora? O que é que fazemos? Então, e fica aqui, e fica, não é? Tipo, opa, pronto, vamos relaxar um bocadinho, vamos respirar, vamos alongar, e depois a conversa flui, porque senão nem a conversa fluía, nem as palavras saem na sua totalidade. Ou saem através de racionalização, não é? Mas pura e dura, ou saem através de uma integração. Eu saio na palavra emocional. Se estou com um amigo, quero partilhar com ele coisas, não quero partilhar a partir de uma racionalização, quero partilhar a partir de uma vivência, não é? Palavras com vida, mais do que a racionalização. Olhem para os vossos corpos e respirem, não se esqueçam, e tomem consciência disso e de como é a vossa respiração, de como é que é o vosso sentir. E pronto, e nós vamos estando por cá, nas conversas com o corpo. E até outro dia. E um até já. Até já!